Glória a Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando aí nas nossas pregações, espero que você esteja sendo edificado com as pregações que nós temos colocado aqui no YouTube. É com muito carinho, é com muito amor que eu trago essa palavra para você, com muita dependência do Espírito Santo e também com muito amor que toda a nossa equipe aqui que está comigo, sempre apoiando, é o presbítero, é o Dioser, o André, o Gesiel que está aqui conosco, né? O pessoal sempre apoiando para que nós possamos estar oferecendo o melhor para você, para edificar a sua vida. Então, com muito carinho, eu peço para você estar compartilhando as nossas ministrações do YouTube, compartilhando tudo aquilo que nós já temos ministrado, não somente sobre o discipulado, sobre outras ministrações, sobre Neemias, sobre Gálatas, tem muitos projetos aí pela frente, para nós estarmos compartilhando. Então agradeço a minha equipe que está sempre aqui comigo e também quero agradecer você que está inscrito no nosso canal. Compartilhe conosco sempre esteja partilhando dessa palavra e também passe para outras pessoas, convide seus amigos, seus irmãos a estarem junto com você, crescendo na palavra de Deus, amém? Nós estamos aqui em mais uma ministração da série Discipulado, Sermão do Monte, e eu tenho certeza que você vai ser profundamente edificado por essa ministração de hoje. Temos seguido aqui uma sequência do que Jesus tem ministrado aos nossos corações. E na próxima ministração, se eu confirmar aqui, é isso mesmo, daqui 2 ministrações nós vamos pegar todo esse conteúdo e fechar ele para você. Já tem um resuminho aí legal para edificar a sua vida, você vai entender bem. Mas você que está acessando pela primeira vez, como todas as vezes eu tenho anunciado, vai lá na primeira ministração, tira um dia. Talvez você goste de ser edificado. É coisa para quem gosta, tá, gente? Essas ministrações é para quem realmente quer ser discípulo de Cristo, para quem gosta de ser edificado. Compartilha com pessoas. Talvez você vai ter uns irmãos, chama para passar o dia com você e tomar uma sopa com você, almoçar, comer uma pizza, ouvir essas ministrações, passar um momento com você, junto a um grupo de pessoas, eu tenho certeza que vai ser algo divisor de água para a vida de vocês. Chame esse pessoal, sente, debata, converse, edifiquem um ao outro, porque isso é muito bom. Tantas vezes nos reunimos e muitas vezes não tem nem propósito, né? Não só comer, a gente só propósito de comer, não tem muito mais. O propósito é edificar vidas. Então aí você acessa o YouTube e você vai colocar essas ministrações e vai edificar você. E talvez você seja de outro ministério, seja um amigo ministerial. Se você se interessa em trazer uma ministração sobre esse sermão do monte e tudo mais, só convidar a gente. Eu vou estar aí na sua igreja, vai ser uma alegria poder ministrar a você, ministrar ao povo. Afinal de contas, nós trabalhamos em prol do reino de Deus, amém? Então conte comigo, conte com a Igreja Apostólica Efrata para nós estarmos crescendo juntos e anunciando o reino de Deus a todas as pessoas, amém? Hoje nós vamos estar trabalhando com o texto de Mateus capítulo número 5, versículo de número 10, amém? Mateus capítulo 5, versículo de número 10, eu quero ler para você, abre a sua Bíblia, acompanha aí com a gente, olha só. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estamos aqui nesse texto, no versículo 10, depois de já termos crescido bastante a nossa mente, falando sobre valores, falando, por exemplo, que nem na última ministração, de ser pacificador, porque o pacificador é uma característica que mostra ele ser filho do reino de Deus, ele ser filho de Deus, por quê? Porque ele promove a paz, ele promove o perdão, ele promove a misericórdia, ele promove a graça se manifestando na vida das pessoas, e isso é mostrar caráter de Deus em cada um de nós. E agora, nós vamos perceber que no versículo número 10, Jesus começa a fechar um raciocínio. E o raciocínio que agora ele vai dizer, ele é diferente do que ele vai falar na nossa próxima ministração. Na nossa próxima ministração, ele vai falar sobre sermos perseguidos por causa dele. Agora, ele não está falando de sermos perseguidos por causa dele, mas sim sermos perseguidos por causa da justiça. O que significa isso? O que significa é que Jesus está resumindo os pensamentos dele dos versículos anteriores.
Uma pessoa, junta comigo, olha só, desde o versículo 3, nós vamos perceber o seguinte, que as pessoas, só fazendo uma junção para você entender legal, tá? Para você entender todo o raciocínio que nós estamos ministrando aqui, ó. Desde o versículo 3, ele começa a dizer o quê? Olha, os pobres de espírito, eles não têm nada diante de Deus, eles não têm justificativa própria, não têm nenhuma riqueza, e por isso, por eles admitirem isso, o reino dos céus é dele. Feliz também, não é o que vai ser feliz, ele já é feliz, já é hoje, amém? Aqueles que choram pelas suas condições de pecado, porque ele será consolado. Feliz também é o manso, porque herdará a terra. O manso é aquele que sabe que não tem nenhum valor para oferecer a Deus e por causa disso ele não merecia nada do que ele tem. E como ele não merece nada do que ele tem, ele não é arrogante, ele não vive julgando a vida das pessoas, ele é uma pessoa que não vive com raiva dos ímpios, ele não é uma pessoa que é revoltada com a vida por aquilo que não alcançou. Porque até a roupa que ele tem, a comida que ele come já é muito mais do que ele merece, amém? Pessoas assim não vão ser frustradas, por quê? Porque vão entender que já tem muito mais do que merece, amém? É esse o pensamento do pecador arrependido e perdoado. Isso leva ele a chorar, leva ele a ser manso e leva ele a ter fome e sede da justiça. E essa pessoa que tem esse desejo da justiça vai ser farta por Deus, amém? E depois ele junta dizendo, há um resultado de tudo isso. Ele recebeu misericórdia e também ele compartilha dessa misericórdia, porque aquele que compartilha a misericórdia, recebe misericórdia na sua vida, amém? E depois, juntando, no versículo de número 8, diz o seguinte, essas pessoas limparam seus corações, não tem justiça própria, a justiça está na pessoa de Jesus Cristo. Então nós percebemos aqui, que o coração dessas pessoas foram limpos, limpos pelo quê? Pelo poder da palavra de Deus. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho anunciado. Então é a mesma coisa, a palavra de Deus vai limpando os nossos corações, vai nos dando um coração limpo, as mãos limpas, vão nos alinhando aos valores de Deus. E aí depois esses valores começam a expressar na nossa vida, nos tornamos apaziguadores, promovedores da paz, pacificadores entre as questões de conflito entre pessoas nos relacionamentos. E a essas pessoas que são promovedores da paz, são chamados de filhos de Deus, amém? E aí agora ele fecha o pensamento dizendo o seguinte, por causa de todo esse conteúdo que eu disse para vocês, de justiça, porque tudo isso tem a ver com justiça, vocês serão perseguidos. Jesus, na sua oração sacerdotal em João 17, dá uma lida nela toda, ela tem muita riqueza ali. Mas no momento ele intercede pelos seus discípulos e diz o seguinte, que eles não são do mundo como Jesus não era do mundo. Por isso o mundo odiava eles. Vamos ler? Abre comigo aí em João, capítulo número 17. Olha só. Capítulo número 17. E vamos ler o versículo de número 9 em diante. João 17, 9 diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. O Deus Emanuel, Jesus, Ele está conosco. Emanuel, Deus conosco. Amém? Versículo 12. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome, que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo.
Vamos para o versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Vamos fechar por aqui, mas depois dá para ler mais ainda. Mas nós percebemos aqui que o mundo odiou os discípulos de Cristo por serem discípulos de Cristo, por causa dos valores que eram contrários. Nós vemos na pregação de Pedro, nós vemos na pregação de Estevão, nós vemos nas pregações de Paulo. São pessoas que estão pregando uma coisa que as pessoas não querem receber essa verdade. Por isso que as pessoas não conseguem serem libertas. Jesus mesmo nos ensinou isso, lembra? Lá em João capítulo 8, versículo 32, dizendo que se conhecereis a verdade vos libertará. Se a gente não conhece essa verdade, a gente fica preso no erro, a gente fica preso no pecado, e não há libertação, não gera arrependimento, nada transforma na nossa vida, e aí nós não conseguimos ser salvos, nós não conseguimos receber essa graça, essa salvação que vem na pessoa de Jesus Cristo, a qual Deus propôs para o nosso perdão, para a propiciação do nosso pecado. Ok, agora ele está dizendo o seguinte, que as pessoas que estão seguindo ele vão estar andando nos mesmos passos, vão estar praticando o que é justo, vão ser pessoas que vão semear a paz. Então vai começar a haver um conflito entre essas pessoas e os valores que estão sendo pregados no mundo. Está dando para entender? Então não é ser perseguido, é ter uma causa pela qual é perseguido. Aqui Jesus está dizendo, nesse caso, que é a justiça, ele está dizendo o seguinte, bem-aventurados os que são perseguidos, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque é Jesus mesmo, muitas vezes as pessoas diziam, queriam matar ele, mas ele falou assim, vocês querem me matar por quê? Porque eu estou falando a verdade e vocês não querem receber. Então vocês querem me matar porque eu estou sendo justo e vocês são pecadores, apontem em mim o pecado. Jesus tinha autoridade para dizer isso, e as pessoas ficavam irritadas. Quando Estevão traz a ministração na qual ele é apedrejado e morto, você pode perceber que a pregação que ele traz é tão contundente, vem tão de encontro ao coração daquelas pessoas que estão ouvindo ele pregar, que eles ficam irritados a ponto de ranger os dentes de tanta raiva pelo que ele está pregando. Ele está na defesa do evangelho, ele está agindo com justiça. João Batista, ele foi preso por quê? Porque ele também estava fazendo a justiça, ele estava agindo corretamente, sendo fiel a Deus. Paulo também, quantas vezes ele não foi preso, ele não foi apedrejado, ele não tomou chicotada, mas por quê? Por causa da justiça, porque ele estava cumprindo os mandamentos de Deus, porque ele estava posicionado, e isso trouxe prejuízos para eles. Nós vemos na história que por exemplo, tem um livro que eu estou aí finalizando ele, quando nós contamos da história das 7 cartas do Apocalipse. Cada igreja tinha uma característica, e a igreja de Esmirna é uma igreja que tem muita dificuldade. Mas por que ela tem dificuldade? Não é que a cidade dela é fraca, não é a cidade que ela está que não tem recursos, é que as pessoas não gostavam de estar unidos a essa igreja. Um lugar onde as portas se fechavam para muitos cristãos. É verdade. Assim como também houve um tempo onde teve a divisão de raça, por exemplo, nos Estados Unidos, onde negros não podiam sentar, não podiam estar no mesmo lugar que os brancos. Hoje mudou bastante, mas ainda tem bastante para mudar também, como em todos os outros lugares, não fazendo apologia a um país ou alguma coisa assim, mas há uma mudança. Por quê? Porque há um preconceito sobre muitas coisas. Assim também houve uma época, hoje até é muito modinha, algumas pessoas dizendo sou cristão, e aí são pessoas que têm nome, são famosas, são realmente pessoas que são cristãos de verdade. Outros nem tanto assim, mas não quero tratar esse assunto, nem quero expor alguém ou falar da vida de alguém que não é ético também, está falando sobre a vida de ninguém, e aí está colocando alguém como evidência. Mas a verdade, a gente, seja no meio artístico, político ou no meio cristão mesmo, existem verdadeiros e falsos adoradores.
E não somos nós que vamos julgar, é Deus que vai encontrar os verdadeiros adoradores. Lá no final nós vamos ver tudo isso daí, mas não compete a nós. Mas houve uma época em que ser cristão, fala, não, eu sou cristão, eu sirvo a Deus. Não era esse glamour todo que o pessoal fica pensando hoje. Muito pelo contrário, muitas vezes as pessoas que estavam declarando serem cristãos, as portas de emprego fechavam, as pessoas não tinham sustento, né? Porque não tem emprego, não tem salário, não tem dinheiro, vai ter que se juntar com outras pessoas, vai ter que viver o mínimo de ajuda, um acompanhar o outro, um ajudar o outro nessa pouca força, nessa fraqueza. E como Jesus mesmo disse para a igreja de Esmirna, tu tens fama de que é pobre, que você é fraca, mas digo que tu és forte, tu és rica. É uma riqueza espiritual, mas sabemos as dificuldades que eles enfrentavam. Houve épocas que quando as pessoas diziam que eram cristãs, as pessoas tinham as suas portas de emprego fechadas. Só havia perseguição sobre a vida dessas pessoas, mas não deveriam olhar e falar, não, são cristãos verdadeiros, genuínos, são justos. Não, mas as pessoas injustas queriam perseguir os cristãos por causa da justiça. Está dando para entender? Então é interessante isso. Muitas pessoas tiveram as portas fechadas porque não se corromperam. Isso não mudou para os dias de hoje. Talvez muitas portas se fechem para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Por quê? Porque nós não queremos ser injustos, não queremos folgar, né? Folgar com a injustiça na vida das pessoas. Nós não queremos nos vender. Então, quando nós não queremos nos vender, automaticamente algumas portas vão se fechar. E eu vou falar uma coisa para você, não é somente no mundo lá fora, às vezes até mesmo no mundo pseudo-cristão, no mundo evangélico, vamos dizer assim, né? No evangeliquez, nesse universo do evangelho, existem muitas pessoas também que estão se vendendo por causa de cargo, por causa de política, por causa de dinheiro e cometendo injustiça, agindo errado. Pessoas que são injustas, por quê? Porque estão pensando no seu ego, de construir o seu império, o seu reino, como se a igreja fosse um negócio, como que se ovelhas fossem cabeça. E não é nada disso. Pessoas que, conforme diz a palavra de Deus, pastores nos quais Deus é contra, a mão é contra, por quê? Porque são pessoas que querem, ao invés de apacentar, estão de olho somente na gordura, na lã da ovelha, ou seja, no que a ovelha pode estar trazendo de retorno. E isso não é valor cristão, isso não é bíblico de nós vivermos. E se é bíblico, é só a revelação de muitas pessoas que entram por esse caminho. Mas, enfim, não estou aqui querendo julgar a vida de ninguém, porque só Deus tem esse poder de julgar e pesar a vida dos outros na balança. Assim como a minha vida também vai ser pesada na balança de Deus, só que a balança de Deus não é igual a do homem, não é uma balança injusta, não é uma balança com dois pesos, é só um peso e só uma medida, é só de uma maneira para Deus. Pode ter vários pensamentos, pode ter várias ideias humanas, mas Deus só tem um critério. E o critério é a palavra dele, é a palavra que ele coloca como regra. Então, às vezes, por exemplo, igrejas que não vão aceitar alguns conchavos corruptos, elas vão acabar sofrendo a perseguição muitas vezes. E às vezes a perseguição, ela não é só física, é uma perseguição moral. Às vezes pastores, por agirem com justiça, vão ser deixados de lado. Às vezes membros, por querer fazer as coisas certas, também serão deixados de lado. Às vezes, pastores que ao invés de buscarem a fama e o glamour, eles preferem denunciar o pecado, se posicionarem como profetas de Deus nessa nação e vão encontrar perseguição, vão encontrar portas fechadas. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. Vocês sejam felizes. Pessoas que estão passando por isso, que estão sendo perseguidos por causa da justiça, eles são felizes. Por quê? Eles estão olhando e dizendo assim, nossa, meu, que legal, estamos sendo corretos, estamos fazendo o que é certo, está havendo perseguição sobre a nossa vida. Como nós somos felizes? Ah, irmão, daqui a pouco nós vamos entrar nas próximas ministrações que vem à frente, aí a coisa vai ficar mais pesada. É uma reflexão muito mais forte. Porque agora nós vemos que é só um posicionamento com o que é justo. Ok? E isso não é só na questão de igreja. Tá bom? Não é questão só de cristianismo, não é questão de salvação, não é questão de Deus. É uma prática de justiça. Existem pessoas que não são cristãs e têm práticas justas, práticas coerentes, corretas, né? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, o que Jesus está mostrando para nós, que a pessoa que é perseguida por causa da justiça de Deus, por causa
no próximo, né? Na verdade, no próximo pega mais esse lado. Mas essa parte aqui do versículo 10, ela é mais a questão da sua prática existencial. Os seus valores no seu trabalho, na sua casa, no seu relacionamento. Às vezes você é deixado de lado. Uma vez eu lembro, eu gosto de acompanhar o trabalho da Missões Portas Abertas. E uma vez eu lembro que eu li uma reportagem de um rapaz que recebeu um missionário de um determinado lugar, foi numa dessas viagens do Portas Abertas. Chegando lá, na Coreia, ele conheceu uns irmãos que passavam da igreja perseguida. Você sabe que existe a perseguição religiosa também, né? É lógico que, graças a Deus, nós estamos num Brasil que a perseguição religiosa, ela física, né, não existe como em outros lugares. Então você percebe que esse irmão vai para lá, ele se encontra com esse cenário, e quando ele sai de lá, ele sai meio cabeça baixa, meio triste, porque na nação na qual ele foi enviado, ele não tinha perseguição. Só que ele começa a entender que ele está sendo até um cristão frouxo, vamos dizer assim. Só que aí ele manda uma carta para esse irmão da Coreia. Esse irmão devolve uma carta para ele dizendo o seguinte: que o irmão não se sinta decepcionado, porque se lá existe a perseguição, para o irmão também existia a perseguição, porque o cristão será perseguido, não importa se fisicamente ou se moralmente, sempre será perseguido. E é interessante isso. Por quê? Porque ainda que não tenhamos uma perseguição física de ser preso, morrer, porque nós servimos ao Senhor, às vezes portas vão se fechar, às vezes pessoas vão nos abandonar, às vezes até mesmo no meio cristãos nós vamos acabar sozinhos por querer falar da verdade, por querer ser sincero nas coisas que você lidera, nas coisas que você faz, nos seus valores, na palavra de Deus, você vai acabar sendo deixado de lado. E aí é ruim, sempre nós analisamos assim, que quando as pessoas nos abandonam, nos deixam, porque nós estamos agindo de uma maneira que para elas é errada, nós começamos a reavaliar os nossos valores, pensamos o seguinte: puxa vida, eles estão me deixando de lado, tem alguma coisa errada, eu sou errado, sabe, as pessoas não querem andar comigo, é menos pessoas, são poucas pessoas, a igreja não cresce, não tem esse montão de gente. Meu irmão, se preocupe, lógico que nós temos que crescer quantitativamente, mas nós também precisamos crescer qualitativamente, ou seja, com qualidade e com quantidade. Não adianta uma quantidade sem qualidade. Precisamos ser nos dois âmbitos, quantidade e qualidade. E nós sabemos que o crescimento da igreja, ela vem através do nosso relacionamento com Deus. Quanto mais nós nos relacionamos com Deus e quanto mais nós praticamos aquilo que vem dele, ele mesmo acrescenta à igreja dele as pessoas que vão ser salvas. Ou seja, pessoas salvas num lugar que praticam justiça, onde pessoas que não praticavam a justiça chegam. Essas pessoas que não eram salvas vão ser salvas através do posicionamento daquela igreja, vão ser influenciadas com o reino de Deus. É assim que nós temos que aprender. E é isso que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui. Olha, você é feliz quando as pessoas estiverem perseguindo você, porque você é justo, porque você é uma pessoa que tem práticas, né? Práticas de justiça. Olha só, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se você padecer como justo, glória a Deus. Ruim é quando nós padecemos como pessoas injustas. É verdade, né? Quando você está sofrendo porque você está errado, quem é que vai te livrar? Quem é que vai entrar na cova com você? Lembre-se da história de Daniel. Daniel, ele ora normalmente, ele tem o seu devocional com Deus, só que a gente percebe que as pessoas tinham ciúmes, tinham raiva de Daniel. Por quê? Porque Deus sempre prosperava ele, e aí eles tentavam armar alguma coisa para pegar o Daniel, e não conseguiam, e aí eles chegaram a um consenso, falaram assim: só vamos conseguir pegar Daniel se for na lei do Deus dele mesmo, só se for no Deus dele. Por quê? Porque ele vai ser sempre fiel a Deus. E aí eles tramam com o rei para que seja colocado um edito ali, de que as pessoas deveriam só buscar ao rei ali, não deveriam buscar outro Deus. E aí eles estavam ali planejando contra Daniel. E diz a palavra que o rei não tinha como voltar atrás, e Daniel foi jogado na cova dos leões.
e o rei fica ali em jejum e fica triste por causa da situação de Daniel, mas ele vai até a cova no outro dia. Chegando lá, ele grita por Daniel e fala: Daniel, teu Deus te livrou? E Daniel diz: fique em paz, rei. Deus viu que em mim não há injustiça. Eu estou íntegro. E diz a palavra que o rei urgentemente pede para tirar aquela pedra e Daniel sai dali ileso. E o rei diz: olha, coloque agora eles e a família deles para entrar na cova desses leões, aqueles que tramaram contra Daniel. E ali eles entram e são devorados pelos leões. O que eu acho lindo ali não é o povo ser devorado pelos leões. A minha alegria ali é saber que um servo de Deus pode ser livrado na hora da injustiça. Ali Deus não está mostrando, e às vezes as pessoas ficam valorizando que as pessoas que foram injustas morreram ali. Deixa isso daí com Deus, irmão. A alegria está em que Deus tenha te ouvido dentro da cova dos leões. E se você foi jogado com injustiça, pode ter certeza, Deus vai colocar a mão. Alguma coisa vai acontecer. Você está padecendo por causa da justiça? Os leões fecharão as suas bocas. Agora, se jogaram você dentro da cova dos leões e você é culpado, irmão, aí os leãozinhos vai fazer uma janta naquele dia. A gente sabe que isso tudo é uma metáfora, usando a história de Daniel. Não que a história de Daniel é metáfora, é uma história real. Mas eu digo assim, a situação do leão, a situação de ser jogado injustamente, é tudo uma história para mostrar para você e para mim, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus. Nós vemos isso acontecendo na vida de Daniel. Afora também, olhando por Sadraque, Mesaque e Abednego, né? São 3 homens companheiros de Daniel, que desde lá do começo do livro de Daniel, os 4 entram em aliança ali, os 4 decidem não se corromper com tudo que era oferecido para eles em Babilônia. Todo o manjar, eles preferem estar servindo a Deus, eles não se contaminaram. E é interessante que os reinos passaram, Babilônia caiu, Medo-Persa caiu, né? E Daniel prevaleceu. Assim também é você fiel ao Senhor, você vai ser fiel, Deus vai honrar essa fidelidade que você tem a Ele, aos princípios dEle. Vão te perseguir por causa da justiça? Não tem problema, não tem problema, porque é seu o reino dos céus. Homens que não temeram reis, homens que entraram para a galeria de heróis da fé de Hebreus capítulo 11, homens que não temeram nem mesmo a morte, não voltaram atrás da justiça que praticavam. É isso que a palavra de Deus quer nos ensinar nessa ministração que eu compartilho com você. Ser justo, praticará justiça, ainda que cause dor a você. Deus é contigo. Deus é quem vai recompensar a sua vida. E Jesus disse que aquele que assim faz, ele recebe o reino dos céus. Irmão, e essa é a oração que Jesus nos ensinou, na verdade. Jesus nos ensinou a orar e pedir que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas. É assim que o reino de Deus vem sobre nós. É através do nosso posicionamento, é através dos valores que nós vamos dando. Então eu convido você hoje a não desistir. Se você talvez perde seu emprego, se talvez você perde, entre aspas, um bom negócio, porque você foi sincero, porque você foi justo, você foi íntegro, meu irmão, não tema, Deus é contigo. Porque é melhor você ter um bocado de pão em paz e principalmente paz com Deus do que você ter uma casa farta sem a presença de Deus. Esse negócio de que eu vou ser bem sucedido a qualquer custo, às vezes eu tenho dificuldade quando a gente está ministrando as coisas e fala assim, não, porque vai ser uma bênção. Esses dias eu estava ministrando, falando sobre princípios. E as pessoas, a gente aprende que quando uma pessoa pratica o princípio e não precisa ser necessariamente cristã e nem precisa necessariamente conhecer da palavra de Deus. Existem pessoas que praticam princípios sem conhecê-los através da palavra de Deus, de amar ao próximo, perdão, comunhão, enfim. Só que essas pessoas podem viver princípios e elas serão
entre aspas, abençoadas. Porque a nossa visão de encontrar uma palavra dizia a pessoa foi abençoada. Só que para nós cristãos temos a mesma visão de Moisés. Não a visão do povo perdido que só está atrás de milagre. Porque não existe bênção sem a presença de Deus. Quando Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, vai, porque olha, vou enviar um anjo com vocês, vocês vão entrar nessa terra só porque eu vou cumprir aquilo que eu falei para vocês, mas eu mesmo não vou junto. Aí Moisés disse o quê? Senhor, não existe bênção sem a sua presença. Não existe esse negócio da gente entrar numa terra e dizer que nós somos abençoados se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Moisés reconhecia que a presença de Deus era o que fazia a diferença. É isso que você precisa reconhecer, que eu preciso reconhecer. Meu irmão, não existe sucesso sem a presença de Deus. Não existe felicidade sem a presença de Deus. E é isso que Jesus está ensinando. Pode ver que o que Jesus está falando são valores do céu. E nós queremos ser habitantes da onde? Do céu. Queremos ser pessoas que vão viver a glória de Deus, vão viver na presença de Deus. Não importa a nossa vida aqui mais, já perdemos ela. Jesus mesmo nos ensinou que aquele que perder sua vida vai encontrar em Cristo. E se você quer encontrar a vida em Cristo, ou se já encontrou a vida em Cristo, é só ver esses valores. Se você é feliz, não, você não vai ser feliz, você é feliz, é uma afirmação. Eu dizer para você que o desejo de Deus é que você seja feliz. Soa bem aos seus ouvidos? Soa, mas só que para você ser feliz, você precisa cumprir o mandamento. Você precisa viver a palavra de Deus. E essa é a bem-aventurança. Então ouça para você ser feliz. Hoje você vai ser muito feliz. E lá na frente você vai ser plenamente feliz. Mas você não vai deixar para desfrutar de felicidade só quando você morrer. Você vai ser feliz aqui nessa terra. É isso que Jesus disse quando disse que os mansos herdarão a terra. É ser feliz, é dominar. É você estar feliz por dentro de você. Gente, não adianta nada você ir para uma ilha se dentro de você não tem essa paz da ilha. Você vai estragar a ilha. Já percebeu isso? Não adianta, tem gente que pode mudar para o estado que for, para o país que for, para qualquer lugar. A pessoa não está bem, a pessoa está mal com ela mesma, ela não é feliz, ela vai estragar o lugar que ela tiver. Agora, a pessoa que é feliz, que está bem com Deus, está bem consigo mesmo, até um cafezinho com leite só já está resolvido o problema. A pessoa é feliz, porque ela não está feliz pelas coisas que conquista, ela é feliz pelo que já conquistou em Deus. É isso, irmão, esse é o segredo. Talvez você não consegue dizer que sou feliz porque você está focando nas coisas desse mundo que são perecíveis. Hoje você pode ter, amanhã não. Mas se você focar no reino de Deus, você vai ter ele hoje e amanhã também. Por quê? Porque Jesus mesmo nos ensinou o quê? A juntar tesouros no céu, aonde ninguém pode roubar. A gente ainda vai falar sobre isso, sobre o que é tesouro, e você vai ver que a gente vai voltar nessas passagens. Por quê? São coisas que você adquire aqui na terra, mas ninguém pode te roubar, porque você vai desfrutar delas no céu. É isso que Jesus está ensinando para nós. Esses valores de serem felizes. Pessoas felizes são pessoas milionárias espiritualmente. São pessoas que, tipo assim, pode chegar para um sheik, imagine isso, presbítero, chegar para um sheik e falar assim, ó, toda a sua riqueza, todo o seu iate, tudo que você tem, todo o ouro que você tem, André, dizer assim, não é nada, não vale nada, perto da graça de Deus, perto da glória que em nós há de se revelar. Paulo, ele tinha esse entendimento. Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, eu tenho para mim que as coisas que vão acontecer na minha vida são maiores do que qualquer tesouro, nada pode me separar disso, e eu vou desfrutar área por área, eu vou estar ao lado de Cristo, eu quero ver Deus, eu quero estar na presença de Deus. Quem tem Deus como seu maior tesouro, ali está o seu coração, é Deus. Não tema em praticar a justiça, porque Deus estará com você sempre. Ele vai validar você, ele vai validar o seu ministério, ele vai validar o seu caráter, ele vai validar a sua vida. Seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa justa, porque diz aqui a palavra, feliz são aqueles perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Se te perseguem, porque você é justo, glorifique a Deus. Só se preocupe e se desespere se te perseguem por causa da sua injustiça. Irmão. E na próxima ministração você vai ficar em choque. Porque aí nós vamos estar, não é finalizando todo o sermão, mas finalizando uma parte das bem-aventuranças. Mas Jesus não vai deixar de aprofundar nada. Pelo contrário, vamos aprofundar mais ainda dentro da palavra de Deus. Então não perca, esteja acompanhando conosco. Espero que você guarde isso no seu coração. Grava aí. Igual aconteceu com Daniel. Se levantarem contra você, por causa que você está sendo justo, meu irmão, Deus vai ser contigo. José é um outro caso também. O que José fez de errado? Irmão, até a cova que ele passa, né? Até a prisão, até a acusação mentirosa que a mulher de Potifar fez contra ele, só contribuiu para colocá-lo no lugar que Deus quer. Saiba disso. Você posicionado, as acusações e o que falam ao teu respeito só servem para promover você para o lugar que Deus preparou para você mesmo. O lugar é teu. Deus preparou para você. Então não desista. Continue praticando justiça, porque você vai ver a recompensa sobre a sua vida. Você vai herdar o reino dos céus. Herdeiros de Deus, co-herdeiro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Reflita nessa palavra. Não desista. Não desista se você está sendo perseguido por causa da justiça. Deus vai fazer valer a tua fé. Amém? O que ele vai fazer? Isso não importa. O que importa é que ele vai fazer alguma coisa, vai mostrar que ele valida a sua fé e que você é justo. Amém? Então, compartilhe as nossas ministrações, compartilhe essa ministração aí no YouTube, se inscreva no nosso canal, você que não se inscreveu, e na próxima ministração, não perca, porque nós vamos fechar versículo 11 e versículo 12, nós vamos fechar o raciocínio que Jesus está tendo sobre a pessoa feliz. Ele vai falar sobre perseguição, ele vai falar sobre amar, ele vai falar sobre fidelidade, ele vai falar aqui para nós, olha só, que nós seremos comparados aos santos e aos profetas antigos. A quem você quer ser parecido? Para a igreja primitiva, quando perseguiam eles ficavam muito felizes, sabe por quê? Eles estavam se tornando mais parecidos com Cristo. Fica para a próxima, né? Não vou começar a ministrar aqui de novo, não, já engatar na próxima. Mas na próxima ministração, nós estaremos ministrando versículo 11 e versículo 12, você não pode perder. Então se inscreve no nosso canal, compartilha ele, acione o sininho, porque assim que tiver as outras ministrações, você vai receber aí o sinal e você vai acompanhar. E se você não acompanhou as outras ministrações, volte lá, acompanhe uma a uma. Eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. Amém? Vamos orar neste momento? Vamos orar nessa hora, vamos orar pela sua vida. Eu quero orar por você, sabe por quê? Porque ali Daniel estava orando, os amigos de Daniel oravam, se consagravam, e talvez você esteja sofrendo por causa da justiça. Deixa eu orar por você, para que Deus fortaleça a sua vida, para que Deus te encha do Espírito Santo, e você não desista diante das suas dificuldades. Amém? Pai Santo, eterno Deus, neste momento, Pai, com a tua palavra viva no meu coração, Senhor meu Deus, eu compartilho com os meus irmãos. Vale a pena ser fiel, vale a pena continuar praticando a justiça, Senhor, ajudar o próximo, Senhor meu Deus, não se importar com as perseguições, não importar, Senhor meu Deus, quando as pessoas nos abandonam, porque nós estamos fazendo o que é correto, Senhor. O ruim é quando nos abandonam porque estamos fazendo as coisas erradas, Senhor. Por isso hoje nós nos colocamos aqui na tua presença, e eu quero orar, Senhor meu Deus, não somente pela minha vida, eu quero orar pela vida desses irmãos, Senhor meu Deus, que estão passando por momentos difíceis, que talvez estão sofrendo perseguições dentro do trabalho, às vezes sofrendo perseguições dentro da família, e tem sido deixado de lado, tem sido, Senhor meu Deus, abandonado no meio do caminho, Senhor meu Deus, porque não pratica mais as mesmas coisas que o mundo, Senhor, e o mundo odeia. Talvez pessoas que não estão sendo mais convidadas para festas, para baladas, Senhor, estão se sentindo sozinhos, Senhor, eles precisam trocar o rol de amizades. E eu te peço hoje, coloca boas pessoas nesse caminho, Senhor. Coloca pastores, coloca líderes, coloca discipulado.
na vida dessas pessoas, Senhor Deus, para que elas não andem sozinhas, Senhor, meu Deus, para que saibam que vale a pena, assim como Daniel tinha os seus amigos, Senhor, que ali eles se uniram, Senhor, e se consagraram e não se corromperam, que nós possamos encontrar pessoas da mesma maneira, para não se corromper, para andar juntos, Senhor, e fazer a tua vontade, se aliançar com pessoas que têm aliança contigo, porque senão, Senhor, teremos que romper a aliança, ou contigo, ou com o mundo. Eu prefiro romper com o mundo e firmar minha aliança contigo, Senhor. Pai eterno, se as pessoas nos deixarem no meio do caminho, não tem problema. Se a família nos deixar no meio do caminho, não tem problema. O que importa é que tu estejas conosco. Para mim, Senhor meu Deus, não há bênção sem a tua presença. Nada vale, carro, casa, dinheiro, emprego, nada vale sem a tua presença, Senhor. A tua presença é o melhor de tudo, Senhor. Andando num parque, comendo um cachorro quente, ou em jejum, Senhor. Não um jejum às vezes proposital, mas um jejum porque às vezes pode faltar o dinheiro para alguma coisa, Senhor. Ainda assim, poder dizer como eu sou feliz, tendo pouco dinheiro ou muito dinheiro, estando numa casa cheia de festa ou numa casa de luto, poder dizer sou feliz. Uma felicidade que não está baseada nas coisas que nós temos, mas uma felicidade que está baseada em quem nós somos. Como é bom, Senhor. É isso que a tua palavra está nos ensinando. Uma felicidade baseada em si, nos seus valores, em quem nós nos tornamos, não nas coisas que nós temos. Senhor, nós não somos aquilo que nós temos. Nós somos o que somos em Cristo. Nós somos o que somos em Ti, Senhor. Então, se o mundo nos abandonar, se as pessoas nos deixassem, não tem problema. Se a Tua presença for conosco. Não existe bênção sem a Tua presença, Senhor. Eu não troco a Tua presença por nada, Senhor. E eu sei que tem irmãos que estão comigo, estão acompanhando, Senhor meu Deus, essa ministração e também têm o mesmo sentimento, mas sentem a dor do abandono, sentem a dor da exclusão, de sermos as pessoas chatas, que só falamos das coisas de Deus, só falamos de oração, só falamos de vida com Deus. Mas, Senhor, somos apaixonados por Ti. Como deixar de falar de um Deus tão grande, de um amor que nos constrange, do amor que nos faz mais alvos do que a neve, que nos coloca sentados em um trono de glória, a Tua presença, os Teus pés, a Tua glória, Tua presença, Tua presença é o meu maior desejo, Senhor. Eu sei que tem irmãos que têm esse mesmo desejo. Sacia-nos com a Tua presença, Pai. Sacia-nos. Que o nosso coração se converta a Ti mais uma vez. Senhor, nos fortalece. Fortalece cada irmão, em nome de Jesus. Irmão, você não pode perder a próxima ministração. Olha, coisa linda. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Não desista. Sofra por causa da justiça, porque recebe de presente o reino dos céus. Deus abençoe você. Nos acompanhe nas nossas ministrações do YouTube. Se você quiser conhecer a nossa igreja, vem estar conosco. Entra no nosso site www.igrejaapostolicaefrata.com.br. Esteja conosco, se inscreve no nosso canal, nos siga, vai no Instagram, entra no Face. Estamos aí linkados, irmão. Estamos aí usando tudo que há de bom para coisas boas, amém? Para edificar a sua vida. Estou muito feliz
por poder hoje pregar a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa feliz, porque eu estou em paz com Deus. Romanos nos ensina isso. Justificados, pois temos paz com Deus. Um dia, uma noite, uma semana, um final de semana, não sei quando que você vai estar ouvindo essa ministração, mas que a partir de hoje, a paz de Deus se instale de uma maneira que você não será uma pessoa com momentos felizes. Não, você vai ser feliz. Seja feliz, desfrute de reino hoje. Deus abençoe a sua vida e até a nossa próxima ministração, em nome de Jesus.